se há um jogo que você, no início da Libertadores, ao ver os grupos, poderia pensar, bem, esse aqui talvez a derrota seja mais tolerável, o próximo jogo, dia 22 em Quito, 2.850 metros de altitude, contra a LDU. Aí é um confronto contra um campeão da Libertadores, um bicampeão da Sul-Americana, um time grande do Equador, jogando em casa com altitude. Uma derrota lá acontece, não dá para dizer, é impossível. Não. Agora, o Central Córdoba é um time modesto que ganhou a Copa Argentina, o seu time foi desmanchado, eles contrataram um time novo, vários jogadores emprestados, e se mobilizaram para o jogo, se prepararam para o jogo, e o Flamengo não. O Flamengo perdeu por culpa dele, virtude do adversário, que não deu pontapé, jogou futebol, fez marcação alta em vários momentos do jogo, não ficou só se defendendo, e foi uma vitória justíssima. Não, até poupou o time, né? Foi no argentino, né, Mauro? Eu acho. Sim. Eles se prepararam para esse jogo. Eu até costumo dizer, não adianta analisar essas equipes só pelos jogos domésticos. Tem que entender o contexto. Né? Tem que entender o contexto. Muitas vezes o time está voltado para uma competição específica e tal. Enfim, então últimos jogos, se foram ruins, pouco importa. Esse era o jogo não era o jogo da história do clube, porque o jogo da história do clube foi o jogo contra o Vélez, que valeu o título da Copa e que levou até a Libertadores. Esse é o jogo mais importante da história do Central Córdoba. Né? Agora, depois disso, era o primeiro jogo internacional no Maracanã com o Flamengo. Existe um fetiche dos times argentinos, especialmente os que não são River, Boca e tal, os maiores, jogar na Argentina, jogar no Brasil, no Maracanã, ainda mais contra o Flamengo, que tem um elenco muito caro e tal, foi campeão da Libertadores 2 vezes em anos recentes, e se prepararam. O Flamengo foi um time desmobilizado, pedante, soberbo, e acho que o Felipe Luiz errou tremendamente na coletiva. Acho que ele quase que se confessa, a gente pode falar sobre isso, ele confessa, na minha visão, o seu grande erro, e eu diria que o retrato dessa atuação e dessa soberba foi a entrevista do Gerson na saída de campo ao colega da TV Globo, Marcelo Corrêa. O Marcelo pergunta para ele, entrar no segundo tempo, ou seja, após o intervalo, dificultou a sua atuação? Ou seja, você entra no começo, você que é titular, está 0-0. Você entra durante o jogo, está 0-2, é outro jogo, você entra tendo que virar um placar. Contra um time que está jogando de forma organizada, se defendendo bem e até atacando, dando trabalho, incomodando o Flamengo. E a pergunta era até boa para ele responder. É mais difícil, claro, não sei o quê, bababá. Ele fez uma cara assim, estranha, uma cara meio soberba mesmo. Você acha mesmo que eu joguei tão mal? Jogou mal, sim. Se a pergunta fosse essa, também seria pertinente. O Marcelo nem fez essa pergunta. Ou seja, esses caras não admitem sequer quando jogam mal. Nossa, alguém disse que o Gerson joga mal. Será que o Gerson acha mesmo que ele nunca vai jogar mal? Que ele nunca vai ser criticado? Então foi uma soberba tremenda, uma desconcentração, uma desmobilização para um jogo de Libertadores, e o castigo veio. Esses jogadores precisam conhecer a história do Flamengo. Os jogadores estão se apresentando ao CT Ninho do Urubu, e a informação que eu obtive que a programação, o planejamento é que Danilo treine com o grupo nessa sexta-feira, sábado também, e com isso seja relacionado para pegar o Grêmio nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro. Ainda não é certo a presença do Danilo na lista de relacionados, mas a expectativa lá no Flamengo é muito boa para que isso aconteça. Lembrando que o Danilo não entra em campo desde o dia 22 de fevereiro, cara, faz tempo, hein? Quase 2 meses de ausência já do Danilo, jogador que foi convocado na última data FIFA para a seleção brasileira e acabou sendo cortado por conta desse problema físico que ele sofreu. Na verdade, ele vem de 2 problemas físicos. Ele teve um quando estava em reta final de recuperação, acabou sofrendo uma outra lesão e agora, pelo visto, está recuperado e tem tudo para voltar a ser relacionado para pegar o Grêmio nesse domingo, jogo extremamente importante para as pretensões do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Repito o que eu falei no meu vídeo anterior, o Campeonato Brasileiro do Flamengo continua sendo a prioridade na temporada, mas priorizar o Campeonato Brasileiro não quer dizer que a Libertadores está sendo deixada de lado, desprezada, não. O entendimento do Flamengo é que agora a diretoria, o clube, a instituição está dando devido valor a uma competição que é muito importante, que é o Campeonato Brasileiro. E sejamos francos, eu considero um absurdo o Flamengo de 2020, último ano que foi campeão brasileiro, para cá, poucas vezes liderou a competição, o Campeonato Brasileiro, e na boa, brigou em que ano? Chegar na última rodada com condições de título, com
combinações de resultados, para mim não é disputa. Aí eu não considero como disputa. O Flamengo tem que dar o devido valor a essa competição, que é muito importante. Eu sou apaixonado pelo Campeonato Brasileiro, amo a Libertadores, óbvio, mas eu acho que Libertadores e Brasileiro tem que ser sim as duas prioridades do Flamengo. Em outros anos a gente pode ver que a Copa do Brasil acabou sendo priorizada. Bom, ano passado, por exemplo, a Copa do Brasil foi prioridade na frente do Brasileiro, sem sombra de dúvidas. Eu acho um erro, mas agora o Brasileiro está sendo a prioridade do Flamengo. Galera, é o seguinte, existia a chance do Botafogo da Paraíba vender o mando de campo contra o Flamengo, mas isso não vai acontecer. O CEO da SAF do Botafogo da Paraíba, Alexandre Galo, confirmou que o clube recebeu várias propostas, cerca de 5 propostas para vender o mando de campo contra o Flamengo pela Copa do Brasil, mas ele descartou, falou que não vai acontecer, e ele explicou por quê. Abre aspas: pensamos bastante sobre todas as possibilidades, mas a decisão de jogar no Almeidão é principalmente para premiar o nosso torcedor que está nos abraçando nesse momento importante. Tenho certeza que será uma grande festa. E, como eu falei, agora sendo SAF, a parte financeira não é a maior preocupação do Botafogo da Paraíba. Não acredito. Óbvio, você receber uma proposta de 4 milhões para vender o mando de campo, chama atenção. Se eu fosse o administrador do Botafogo da Paraíba, talvez eu balançasse, porque é uma proposta financeira muito boa. Porém, o Botafogo da Paraíba definiu por não vender, o jogo será na Paraíba, ou seja, torcedor rubro-negro da Paraíba, fica ligado que o Flamengo vai jogar aí. Não sei se com o time titular, porque a Copa do Brasil sendo a terceira prioridade na temporada, óbvio que em um determinado momento o Felipe Luiz terá que poupar. E vai poupar quando? Num jogo difícil do Brasileiro, no jogo difícil da Libertadores, ou nesse jogo contra o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil? Vocês já sabem a resposta. Vamos agora para um assunto importante. Informação do Coluna do Fla. Vestiário do Flamengo ficou péssimo após derrota para o Central Córdoba no Maracanã. Grande parte dos jogadores desceu com os nervos à flor da pele. Houve revolta, estresse e queixas contra as vaias da torcida. Na saída do campo, De La Cruz seria o último a dar entrevista, atrás de Gerson. Pedro e um jogador do Central Córdoba. O Uruguai esperou por cerca de 10 minutos, se irritou e foi liberado pelo Fla. No vestiário, o ambiente foi de pouca conversa, com reclamações, tapas nos armários e muita revolta. Além disso, alguns atletas estavam indignados com as vaias da torcida. Um dos jogadores disse à reportagem: fomos campeões 2 vezes nesse ano e a galera vai no primeiro jogo em casa pela Libertadores. A gente tentou pra caralho, não dá pra falar o palavrão aqui. Um torcedor, inclusive, arremessou um copo de plástico e atingiu o meia Matheus Gonçalves no banco de reservas. Internamente, o clima de insatisfação foi visto como normal em um elenco ambicioso. Tá aí a informação do Coluna do Fla. Olha, eu como torcedor, eu sempre falo isso, não sou sommelier de torcedor, não gosto de vaia, ainda mais durante o jogo. Depois do jogo, a atuação no Flamengo foi horrível. O jogador precisa entender isso. E o torcedor que está comparecendo ao Maracanã é um torcedor totalmente diferente. É um torcedor que vai achando que vai sempre ter espetáculo. É um torcedor de teatro, sejamos francos. Vai achando que é sempre um show. E não será sempre um show. E aí o torcedor ele fica indignado, consequentemente acaba vaiando. Mas, passado isso, o Flamengo tem que vencer o Grêmio para retomar. E outra, galera, não tem isso de crise não, tá? Muita gente tentando botar uma crise no Flamengo onde não tem. Não tem crise no Flamengo. Vão por mim, porque eu venho conversando com as pessoas de lá de dentro. Novela entre Flamengo e Libra ganha mais um capítulo nessa briga aí. Vamos lá. A Libra apresentou ao Flamengo propostas relacionadas à divisão das receitas de TV do Brasileirão, com foco no critério de audiência. As ofertas representam um ganho financeiro para o clube, que estima receber cerca de 40 milhões de reais a mais no melhor cenário. Ainda assim, os valores estão abaixo do que o rubro-negro considera ideal. Internamente, o clima é de insatisfação. A diretoria acredita que suas demandas e críticas ao modelo atual de contrato não vêm sendo levadas em consideração. A percepção é de que São Paulo, Palmeiras e Atlético Mineiro concentram o poder da decisão dentro da Libra, alinhando posições antes mesmo das reuniões oficiais. Isso aqui é uma informação do All Sport, gente. Isso é muito sério. Inclusive, né,
Quem negociou isso não foi a atual gestão, foi A torcida rubro-negra foi surpreendida por uma declaração que promete mexer com os corações flamenguistas. Em entrevista, Gabigol, um dos maiores ídolos da era moderna do Flamengo, revelou o desejo de voltar ao clube para encerrar sua carreira. Gabigol desembarcou na Gávea em 2019 e, desde então, escreveu seu nome na história do Mengão com gols decisivos, títulos importantes e atuações inesquecíveis. Quem não se lembra da virada épica na final da Libertadores contra o River Plate? Foram 2 gols dele, no apagar das luzes, que garantiram o troféu continental e o colocaram no panteão dos grandes. Além disso, conquistou o Brasileirão, a Copa do Brasil e outra Libertadores, se firmando como símbolo de uma geração vitoriosa. Contudo, nos últimos tempos, a relação entre o camisa 10 e o clube azedou. Com a chegada de Tite, Gabigol perdeu espaço no time titular, ficou de fora de jogos importantes. Com Felipe Luiz no comando, ele assumiu a titularidade, mas acabou deixando o clube após um desgaste interno de não renovação. Mas será que o futuro reserva uma reviravolta? Na entrevista, o atacante demonstrou que o carinho pelo Flamengo continua vivo. Seria um sonho, confesso. O futebol é imprevisível, muita coisa já aconteceu. Tenho um amor enorme pela torcida do Flamengo, que sempre me apoiou. É um clube que carrego no coração. E aí, nação rubro-negra, será que ainda há espaço para Gabigol no atual elenco? Vocês gostariam de vê-lo vestindo o manto sagrado mais uma vez? Comenta aqui embaixo sua opinião, deixa a curtida no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Flamengo. Saudações rubro-negras!